É triste por vezes ser poeta, sentir o mundo de modo diferente. É triste por vezes ser poeta. Pegadas do meu caminho é um livro que reúne um conjunto de poemas que espelham, segundo António Cândido, o bom caráter do seu autor. Virtudes tão naturais e raras que fazem parte da sua personalidade e exceção. O livro reflete o homem, o poeta, o autor, que laboriosamente riscou inúmeros versos, pondo no papel as palavras sentidas de alguém que nasceu poeta. Manuel Parada, homem do povo, homem simples, de simplicidade no trato, cativante no olhar e na singeleza das palavras. Decorria o ano de 1927, quando a 4 de agosto, Ponte da Barca, viu nascer Manuel Bento Cerqueira Dias, conhecido entre as gentes da sua terra como Manuel Parada. Filho de António Fernandes Dias e de Maria José Saraiva Araújo Cerqueira. Foi criado apenas pela mãe, já que o pai, que nunca chegou a conhecer, emigrara para o Brasil. No único livro que publicou, figura, no entanto, a dedicatória à memória de meu pai. Mas é a mãe, figura tutelar da sua vida, que consagrará um poema de amor e sentida veneração. É teu este poema, mãe, o meu poema. Ai, quanto mais eu queria dar-te. Sim, eu queria dar-te mais. Viveu a sua meninice na Rua de São Bartolomeu, atual Rua José Lacerda, e a antiga Rua Direita, à qual alude nos versos que fui trilhando. Rua onde nasci e brinquei. Rua onde cresci e amei. O seu amor à Ponte da Barca, à sua terra a que gostava de chamar regaço maternal, encontrará eco em tantos e tantos versos, em tantos e tantos escritos, em que a princesa do Lima é rainha. Moro aqui entre montes de verdura e outros montes de encantos. Ponte da Barca é do Minho, deste Minho encantador. Amou incondicionalmente a sua terra, os seus recantos, as suas pedras e ruas, a sua luz, o seu rio, o seu pulsar, as suas gentes, que soube cantar como ninguém. E amou Inês, que de um dia para o outro se fez hóspede da sua casa, para onde um voo descuidado a transportou. A história da Inês começa quando eu apanhei uma pega ainda bebé, criei-a desde pequenina, alimentei-a, tratei dela e ela foi crescendo naturalmente com a ajuda dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, que gostava muito também dessas coisas, e até que pronto, se desenvolveu e acabou por ser uma pega adulta. O facto é que depois de atingir, portanto, essa parte já adulta, em que voava normalmente, como as outras pegas, de tal forma se adaptou à vida humana e a nós que, embora sempre livre, preferia, mais ou menos, digo eu, viver entre os humanos, quase, do que propriamente na vida selvagem, não é? Nunca esteve presa, foi sempre liberta, e de maneira que acabou por viver entre aqui os meus amigos, a minha família, os vizinhos, de tal forma que havia casos em que acompanhava amigos meus à escola, outras vezes, quando lhe apetecia, havia aqui um talho que ainda há pouco encerrou, que era o talho do Arnaldo. O proprietário era o Sr. Arnaldo Sousa e tinha um empregado também, que era o Manuel Sousa, que ela fazia questão de ir lá quase todos os dias, porque a recompensa era ótima. Eram os bocadinhos de carne que sabiam muito bem e ela adorava, como é natural, esse tipo de alimentação. Foi uma época, para nos situarmos, isto vai entre
já há 35 anos, 40 anos, não é? E a Barca, nessa altura, era uma família, todos nós nos conhecíamos, todos nós nos divertíamos e não havia nenhum miúdo, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto que não conhecesse a Inês, porque a Inês fazia parte da família também aqui. Isto, o largo aqui, anexo, era cheio de gente, cheio de miúdos, e a história de Inês foi uma história muito feliz. O nome Inês foi dado pela proprietária deste solar, que era a senhora Manuela Rocha, esposa do proprietário, o senhor José Maria Rocha, e que gostavam, como nós, muito dela. Foi uma história muito feliz, até que um dia a família Guimarães, que eram aqui nossos vizinhos, e que dividiam naturalmente o espaço connosco, mudou de casa e a casa ficou naturalmente devoluta. Entretanto, eventualmente, penso eu, algum vidro que estivesse partido, uma janela ou qualquer coisa, e a curiosidade própria da espécie, da Inês, fê-la entrar na casa. Conclusão, nós acabámos por procurar por todo o lado, procurámos onde era possível procurar, nunca nos ocorreu que eventualmente a casa estava devoluta, estava fechada, e nunca nos ocorreu que ela tivesse entrado naturalmente na casa. Acabámos mais tarde, 2 anos passados, eventualmente, acabámos por um dia abrir a casa e eu, encontrei já a Inês, mas infelizmente em esqueleto. Identifiquei logo de imediato, até porque a vi quase nascer e conhecia perfeitamente a morfologia do animal, não é? Como é natural. Esta história dá origem. O meu pai, que era uma pessoa extremamente sensível também, que adorava animais, esta história dá precisamente origem a um artigo que o meu pai publicou em 1986 no jornal Povo da Barca e que foi muito elogiado pelas pessoas, até porque era-lhes familiar a questão da Inês. E tinha um título muito sugestivo, muito engraçado, que era Uma Pega Chamada Inês. Mais tarde o meu pai publicou o livro, a maior parte das pessoas que conhecem, que é Pegadas do Meu Caminho, onde inclui também um poema dedicado à Inês. Isto prova realmente e imortaliza o amor que nós, e todos nós aqui, toda a Barca, sentia também pela Inês, uma pega adorada, como o meu pai dizia. Na escola primária local, completaria os únicos estudos que a vida dura lhe permitiu. Mas soube fazer das vivências uma escola e o seu profundo gosto pelos livros tornou um autodidata, um homem informado, atento ao mundo. Para Manuel Parada, a poesia é, acima de tudo, uma atitude perante os outros, uma posição perante a vida, um símbolo de bondade, tolerância, solidariedade. Se a roupagem te desse aquilo que julgas ser, talvez em ti não coubesse o que precisas de ter. Contudo, o seu talento não se circunscreve à escrita. Ainda jovem, revelou qualidades para a locução, aptidão que lhe proporcionou apresentar desde muito cedo festivais e outros espetáculos. A sua voz, inconfundível, marcou o nascimento da Rádio Barca em 1987, da qual foi pioneiro locutor e assíduo colaborador. O Sr. Manuel Parada foi uma das figuras de Ponta Barca mais carismáticas que passou pelo projeto da Rádio Barca. O Sr. Manuel Parada, para além de ser sócio, fundador e cooperante da Rádio Barca, foi sem dúvida um dos homens que aderiu prontamente e voluntariamente ao projeto da rádio. O Sr. Manuel Parada está para a Rádio Barca como uma figura emblemática, a figura mais emblemática que fez parte do órgão
Rádio Barca na fase do seu arranque. A quando do 15º aniversário da rádio, Manuel Parada não deixou de assinalar tão importante data para a história da estação, por ele tão acarinhada. Apraz-me dizer com muito gosto que vim aqui para dar os parabéns à Rádio Barca e formular os mais ardentes votos para que a Rádio Barca continue e cada vez mais a desempenhar o seu papel nesta coisa maravilhosa que é a comunicação social. E por isso mesmo, me englobando nas felicitações que aqui vou deixar, apetece-me dizer uns versos. Parabéns, Rádio Barca. Dar-te versos neste dia é dizer-te em poesia o que diz meu coração. Parabéns, minha menina, bendigo a tua sina. 15 anos, ai que bom! Para quem te viu nascer, teve a sorte de te ver a andar e a falar. Que mais de ti pode querer? Que de ti ouvir dizer: Rádio Barca está no ar. E agora, como outrora, por tudo o que de bom tens, recebe o meu abraço. Rádio Barca, parabéns! A sua voz continua a fazer-se ouvir, desta feita, na publicidade sonora das festas do concelho, tornando-se um símbolo para as gentes que no mês de agosto vêm eufóricas para se conchegar no regaço da família e viver as seculares festas de São Bartolomeu. À festa, à grande festa do povo, como se lhe referia, dedicará diversas publicações, plasmando nelas o espírito único de uma romaria sem igual. Seria por ter nascido junto à Capela do Santo? Ou porque sabia, na sua sabedoria de poeta, que no imaginário da Barca, São Bartolomeu é rei? Mas o tempo foi correndo, novas ilusões nascendo na primavera da vida. E em festa, o coração ordenou a expulsão de uma corneta partida. Outrora era diferente. Eis o grito que me resta. Mas se o que conta é o presente, eu direi a toda a gente: viva a festa! É autor da letra e da música da Marcha da Barca, estreadas pelo Orfeão Barquense no cortejo de oferendas a favor da Santa Casa da Misericórdia, em 1955. Música interpretada mais tarde por Armando Marinho e consagrada hino de Ponte da Barca, comovidamente cantada, vezes sem conta, madrugada dentro, nas noites de romaria. Ele tinha uma marcha dedicada à barca e então fez essa marcha Ponte da Barca, que foi num orfeão que havia aqui na Barca, num cortejo de oferendas, isto já muito antigo, que houve aqui na Barca, e depois em cima de uma caminhonete ia raparigas e rapazes do orfeão e cantaram essa marcha da Barca, Ponte da Barca, que eu mais tarde vinha gravá-la para ter música minha daqui da Ponta Barca, feita por ele. Acontece que ele era uma pessoa excelente, uma pessoa extraordinária, muito boa pessoa, amável, respeitador, e gostava muito de conviver, e é uma pessoa que eu também me marcou muito. Corria o ano de 1975, quando Manuel Parada
é convidado pelos proprietários do Notícias da Barca a assumir a direção do periódico. Convite que declina, mas aceita assinar o editorial do primeiro número, tornando-se colaborador assíduo, como já o era, há longos anos, de O Povo da Barca, um dos mais antigos jornais portugueses. Aqui, iniciaria a sua carreira literária em 1958, com a publicação do poema Ânsia. Deixa que em teus braços, doce primavera, ouça a voz dos passos da minha quimera. Deixa-me sonhar aventuras, erguer castelos sem fim, ver de amores as sepulturas que se abrem dentro de mim. Eu já conhecia o Manuel Parada, como era familiarmente tratado antes, mas foi a partir de 1955, quando meu pai adquiriu o Povo da Barca, que estava em risco de acabar, que passei a ter um relacionamento mais chegado. O Manuel Parada era, na altura, um jovem simpático, cheio de dinamismo, muito virado para a organização e animação de festas, espetáculos de caráter popular, e que já então dava mostras dos seus dotes para a escrita e para a poesia. Foi certamente por isso que meu pai, Mário de Barros Pinto, o convidou para trabalhar consigo, confiando-lhe não só a escrita e a cobrança das assinaturas, mas também a redação de pequenas e grandes notícias relativas ao cotidiano do Burgo e Concelho Barquenses. No que se mostrou, aliás, bastante dinâmico, competente, diga-se, garantindo juntamente com outros colaboradores a produção quinzenal do Povo da Barca. E não, poderão aqueles que me ouvem neste memorial, dedicado justamente a um benquisto barquense, estranhar a alusão a este facto lastimável aqui e agora. Nanja, certamente, o poeta Manuel Parada, lá no centro etéreo onde se encontra, que amava entranhadamente o seu povo da barca, como nos revela nestas duas quadras que publicou em 1999, precisamente ao fazer um século. Fui ao fundo da velha arca descobrir papéis antigos, dos que me falam de amigos de longínqua ocasião, e dos que têm a marca desses íntimos de então, um é o povo da barca, que guardo no coração. Perdoar-me-ão então os meus amigos e familiares do poeta e cantor da barca esta intromissão. O António, de quem o meu pai era padrinho de batismo, o Arsénio, o Hélder e o Augustinho. Mas achei que era uma forma também de homenagear este vulto tão querido dos barquenses e daqueles que o conheceram. E termino com esta pequena mensagem. Pela sua simplicidade, pelo seu amor bairrista, pela riqueza e mensagem da sua obra poética, pela amizade que nos ligava, eu deixo-lhe aqui o meu sentimento de profunda saudade e admiração. Até sempre, Manuel Parada. Foi aqui, nesta casa, que ele também escreveu e publicou os seus Pegadas no Meu Caminho. Também foi daqui que ele transmitiu, era aqui que ele trazia os seus originais, era aqui que ele mantinha também uma dedicação, falava, escrevia, enfim, mantinha também aquilo que se pode dizer uma amizade ímpar, porque eu recordo-me perfeitamente que Manuel Parada subia aqui as escadinhas de São Barquimeu para trazer os seus escritos à quinta-feira. Era um homem que realmente mostrava interesse e gostaria muito de estar aqui nestas coisas dos jornais. Partilhava connosco os acontecimentos e, de qualquer forma, era um homem que estava sempre na linha da frente. Por isso, Manuel Parada ficou imensamente grato ao Notícias da Barca e o Notícias da Barca ficou imensamente grato ao poeta, ao homem que desapareceu há uns anos atrás. A sua colaboração alargou-se a outros jornais, tornando-se correspondente do Diário do Norte, Diário Popular,
e jornal de notícias. A sua contribuição para o enriquecimento do património cultural de Ponte da Barca estendeu-se também à sua colaboração em diversas associações, tendo sido sócio fundador do Centro Cultural Frei Agostinho da Cruz e Diogo Bernardes, que o convidaria a dar à estampa a primeira edição do seu livro Pegadas do Meu Caminho. Foi ainda sócio fundador da Associação Desportiva de Ponte da Barca, para a qual escreveu janeiras, afirmando a sua mestria na arte de versejar. Também, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca teve o privilégio de, em 1964-65, cantar algumas janeiras da autoria do poeta. É bela a nossa missão, até mais não poder ser. Por isso, com devoção, a cumprimos a valer. Contava 33 anos de vida quando parte para Sintra para participar num programa de locução e acaba por aceitar um convite para trabalhar na terra, à qual veio chamar o seu exílio encantado. Após 4 anos, regressou a Ponte da Barca e, reconhecido a Sintra, a ti, Sintra, onde passei o meu exílio encantado. A ti, Sintra, onde encontrei o abrigo desejado. No meio da roda viva em que a sua vida se tornou, compõe e escreve nos anos 80 a canção Esta Viana, estreada por Armando Marinho no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Esta Viana traineira, esta Viana do mar, esta Viana fagueira para quem gosta de cantar. A sua poesia vai se tornando conhecida e os seus poemas passam a integrar projetos do declamador Fonseca Alves, figurando ao lado de poetas de renome nacional, como Fernando Pessoa, Almeida Garrett, entre outros. Participou também, com Modesto Miranda, na realização do vídeo intitulado Rio Lima, da Nascente até à Foz, declamando o poema Rio do Meu Coração. A sua poesia é tão vasta que chega a conquistar lugar na Antologia dos Poetas do Alto Minho, de Laureano Santos, e na Antologia O Lima, na Voz da Poesia, da Valimar. A Junta de Freguesia de Ponte da Barca, reconhecida ao seu conterrâneo, homenageia-o a quando da inauguração da simbologia heráldica com a inscrição de versos de sua autoria em placa alusiva ao ato. A 8 de fevereiro de 2007, Ponte da Barca amanhece mais pobre. Perdia o barquense, o homem, o poeta, como se um pedaço da barca, pedaços de todos nós, tivessem morrido. Já postumamente, a Câmara Municipal de Ponte da Barca prestou-lhe uma homenagem, atribuindo o seu nome à praça do bairro de Santo António, onde Manuel Parada viveu grande parte da sua vida ao lado da sua esposa, Palmira da Silva Val, e dos seus 4 filhos, Hélder, Arsénio, António e Augusto Gil, como refere na dedicatória do seu livro. Para mim, 4 rapazes, para a vida, 4 homens. É muito difícil dissociar o homem do poeta. Isto porque o meu pai transmite ali no livro As Pegadas do Meu Caminho todas as emoções, todas as vivências e todos os sentimentos. O meu pai tentou nos transmitir todos os valores que ele achava sagrados, que era o ser solidário, o ser tolerante e o ser amigo. Isso marcou-nos a mim e aos meus irmãos para sempre. O meu pai foi uma pessoa muito ligada a esta terra, à barca que ele tanto amava. E um dia disse: a barca para mim é como um regaço maternal. O meu pai foi sempre um homem muito simples, muito humilde, muito trabalhador e tentou passarmos isso, como o meu irmão Chamos já referiu, e eu acho que conseguiu. E a simplicidade dele
está expressa logo na dedicatória do livro No Pegadas do Meu Caminho, onde ele primeiro dedica-o à memória do pai e depois acho uma simplicidade aos meus filhos, esta dedicatória aos meus filhos, ao Helder Vento, ao Arsénio Manuel, ao António Manuel e ao Augusto Gil. Para mim, 4 rapazes, para a vida, 4 homens. E eu acho que define um bocadinho de que o meu pai gostava que nós fôssemos. E, em agosto de 2007, 6 meses depois do seu falecimento, em romagem promovida pelo jornal O Povo da Barca, um mar de gente rumou até ao seu túmulo em sentido homenagem. Eu era na altura diretor do jornal O Povo da Barca e entendemos então que homenagear Manuel Parada seria cumprir um dever. Quisemos homenagear o homem, o poeta, o exemplo que a sua vida representava, homenagear no fundo alguém que ao longo de tantos anos havia estado ligado àquilo que de melhor se havia feito em Ponta Barca a nível cultural. E então aconteceu o inesperado. Nós prevíamos uma homenagem de alguma forma restrita, achávamos que estaria presente a direção do jornal, a família, a Câmara, alguns amigos, e para a nossa imensa surpresa, nesse dia, um mar de gente desembocou junto à redação do jornal. Mar de gente que depois foi engrossando à medida que subíamos a rua principal da vila em direção ao cemitério. Foi como se estivéssemos todos ali naquele dia. Foi como se a barca quisesse estar presente em peso, homenageando alguém a quem tanto devia, homenageando aquele que talvez como nenhum outro soube entender o seu espírito. Foi um momento único. Acredito que nesse dia estávamos todos conscientes que com a morte de Manuel Parada morria também um pedaço da barca, morria também de certa forma um pedaço de todos nós. Atestando o interesse que a sua obra continua a suscitar, 2009 viu nascer a 2ª edição do livro Pegadas do Meu Caminho, iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Barca, que gentilmente se disponibilizou para trazer de novo às livrarias o livro há muito esgotado. Obrigado por ter estado connosco, gostamos muito. Boa noite para si. Até amanhã.